Dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, o nosso 8º dia do jejum, graças a Deus indo tudo bem. Começaremos nessa semana o tema da dependência e da entrega, como Deus nos direcionou. Primeira semana estivemos orando sobre consagração e arrependimento. Durante essa semana estaremos orando e trabalhando em nós a dependência e a entrega para Deus. E hoje a nossa meditação está em Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Que diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o proteja. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova ao Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e ali mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Glória a Deus. Amados, olha o que a gente vê aqui. Jesus sendo tentado por Satanás, né? Ele estava em jejum, 40 dias, né? Havia 40 dias. Esse período foi um período de muita prova para Jesus. E durante essa prova, ele vem, né, mostrar, confirmar que verdadeiramente ele é o Filho de Deus e que tem poder para vencer o diabo, tem poder para vencer a carne, nem Cristo. Só que nesse momento ele era humano. Ele foi provado como homem, mas ele venceu a tentação, porque nós temos que estar cheio do Espírito Santo para vencer a tentação. A tentação de Jesus foi uma demonstração importante da natureza do pecado, né? A gente percebe claramente aqui que ele vem tentar onde? Na hora da fraqueza, na hora da fome. Tinha 40 dias que Jesus não comia e nada, nem comia nem bebia, e ele estava com fome, né? Então ele veio ali na hora daquela fraqueza, porque o inimigo muitas vezes ele vem assim, ele vem em momentos nossos, frágeis, né? Procura aqueles lugares mais frágeis nossos para nos tentar. E ali Jesus não cedeu. Uma vez que Jesus havia, né, colocado ali no coração dele que ele cumpriria o ministério, a missão pela qual o Senhor tinha dado ele cumpriu essa missão e ele fez, né, o que Deus mandou que ele fizesse. Então é encabulante, né, como que o Senhor tinha um propósito, ele perseverou neste propósito, e é isso que ele está falando comigo e com você. Persevere no propósito que Deus tem para a sua vida. Haverá momentos difíceis de tentações, e quero fazer uma deixa que a tentação ela não é pecado em si. O que é pecado é cair na tentação, é ceder à tentação. Nós somos tentados e todos os dias nós somos tentados. Alguns dias somos mais tentados, o dia mau, né? Mas o Senhor nos dá força para vencer o pecado, nos dá força para vencer o diabo, nos dá força para vencer o mundo. Só que nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus para conseguir. E com certeza o diabo faz de tudo, principalmente quando você está numa consagração de jejum, ele vai fazer tudo para você quebrar esse jejum. Ele vai fazer tudo para você mudar o propósito pelo qual você fez desde o início do jejum, para você furar, para você não fazer. Por quê? Porque se Deus direcionou você com um propósito, você vai jejuar 40 dias, é porque são 40 dias, não é 30 nem 20. Se Deus mandou você fazer de uma determinada forma, é porque é daquela determinada forma. Com certeza Deus está vendo no mundo espiritual o que está acontecendo contra a sua vida. E ali ele colocou uma estratégia em cima da estratégia do inimigo para destruí-la. Então você tem que permanecer firme, posicionado, não pode desistir, não pode desanimar e não pode mudar também no meio do caminho. Você tem que ficar firme naquele propósito que Deus te deu. Se Deus falou você vai jejuar 40 dias, você vai jejuar 40 dias. Se Deus falou você vai jejuar uma refeição por dia, uma refeição por dia. Você vai se posicionar, mas você não vai desistir do seu propósito, nem vai mudar no meio da estrada. Deus quer que você seja firme, porque o inimigo vai fazer tudo para você
passar mal, ficar com fome demais, ou acontecer alguma coisa para você cancelar, quebrar o jejum e sair do propósito. Mas Deus tem um propósito, então permaneça firme, posicionado. Jesus permaneceu firme e ele lutou e venceu, né? Ele lutou e venceu. E nós também vamos lutar e venceu. O diabo procurou instigar Jesus a assumir o poder antes da hora, mas Jesus não assumiu. Jesus venceu ele como homem, né? E Satanás usa as escrituras para tentar confundir Jesus, mas Jesus também usa a escritura em cima dele. Ele usa de forma distorcida, fora do contexto, que é o que ele mais faz, né? Oferece milhares de coisas para Jesus, mas Jesus o vence também na palavra. E é isso que o Senhor está falando. Quando ele vence tudo, o Senhor manda os anjos para alimentá-lo. Nós temos os anjos ao nosso lado, nós temos o Senhor do nosso lado. O que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que o diabo tem. Então, que nós possamos seguir firme, posicionado para vencer o inimigo, assim como Jesus, que é o nosso modelo, conseguiu, venceu e fez. Amém? Força, caminhada, olhar para frente e o inimigo será vencido, toda a sua corja, em nome de Jesus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe as nações.